vez nos encontramos aqui reunidos em teu nome para dar seguimento às nossas reflexões de O Livro dos Médiuns. Agradecemos, Senhor, a tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. Rogamos, Senhor, que a tua bênção, a tua paz, a tua luz estejam conosco, nos ajudando neste momento e ajudando também, fortalecendo a todos os companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião da noite de hoje. Também, Senhor, rogamos que a tua luz, a tua paz, a tua bênção possam nos fortalecer, nos amparar e amparar a todos aqueles que estão necessitados, pedindo preces para seus parentes, para seus amigos e para seus vizinhos. Também, Senhor, te rogamos pelo nosso planeta, nosso país, que ambos estão passando por algumas dificuldades, e nós gostaríamos, Senhor, que tu pudesse ajudar-nos nesta solicitação, a fim de que ambos possam ser diminuídos seus problemas ou sanados de uma vez por todas. Também te rogamos pelo nossa casa, nosso lar, nossos parentes, nossos vizinhos, amigos e todos aqueles que nos são mais caros. Sendo assim, esse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado nosso trabalho de reunião da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhem e nos fortaleçam hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Tá, então nós estamos estudando ainda os tipos, né, de médiuns, qualificação dos médiuns. Sim. Vamos ao item 211. O escolho com que topa. A maioria dos médiuns principiantes é de terem de haver-se com espíritos inferiores e devem dar-se por felizes, quando são apenas espíritos levianos. Toda a atenção precisam pôr em que tais espíritos não assumam predomínio, porquanto, acontecendo isso, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. É ponto este de tal modo capital, sobretudo em começo, que não sendo tomadas as precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. A primeira condição é colocar-se o médium com fé sincera, sob a proteção de Deus, e solicitar a assistência de seu amigo da guarda, que é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, por simpatizarem com as suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus. A segunda condição é aplicar-se, com meticuloso cuidado, a reconhecer, por todos os indícios, que a experiência faculta de que natureza são os primeiros espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência sempre se desconfia. Se forem suspeitos esses indícios, dirigir fervoroso apelo ao seu anjo de guarda e repelir, com todas as forças, o mau espírito, provando-lhe que não conseguirá enganar, a fim de que ele desanime. Por isso é que indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. A este respeito, instruções muito desenvolvidas se encontram nos capítulos da obsessão e da identidade dos espíritos. Limitar-nos-emos aqui a dizer que, além da linguagem, podem considerar-se provas infalíveis da inferioridade dos espíritos. Todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris. Toda escrita extravagante, irregular, intencionalmente torturada, de exageradas dimensões, apresentando formas ridículas e desusadas. A escrita pode ser muito má, mesmo pouco legível, sem que isso tenha o que quer que seja de insólito.
quanto mais questão do médium do que o espírito. Temos visto, temos visto médiums de tal maneira enganados que medem a superioridade dos espíritos pelas dimensões das letras e que ligam grande importância às letras bem talhadas, como se foram letras da imprensa. Puerilidade evidentemente incompatível com uma superioridade real. Bom, o que ele está dizendo aqui para os médios iniciantes é que o livro dos médios, a teoria é primordial. A teoria é primordial para que essa teoria se encaixe na prática. Com a teoria, o médium vai saber como distinguir um espírito imperfeito, leviano, atrasado, de um espírito mais adiantado. Além disso, ele dá mais outras duas dicas, mostrando que nós devemos ter fé em Deus, pensamento firme e assistência do nosso anjo guardião. Então, estão dadas aqui as dicas necessárias para que o médium iniciante não se atrapalhe com o início das comunicações. O médium tenha confiança do seu trabalho e confiança de que aquilo que ele vai fazer seja de acordo com aquilo que foi planejado antes da reunião, e também planejado antes da reunião pelo médium, principalmente, e pelo grupo em que o médium participa. Então, não podemos esquecer de que essas orientações são realmente primordiais para que a gente não tropece. Aliás, toda a orientação da doutrina é exatamente para isso. Seja com relação a médiuns, seja com relação a outras pessoas que não têm uma mediunidade ostensiva, mas toda a doutrina nos mostra uma gama de ensinamentos suficientes para que a gente não tropece, para que a gente não caia. E com esses ensinamentos a gente vai ver uma vida tranquila, sem problemas e sem muitos atrapalhos no nosso dia a dia. Comentário. É o que a gente faz aqui, né? A gente estuda para aliar a prática, entender como é que se procedem os fenômenos. Basicamente é aliar a teoria à prática. Porque não tem como, se você não entende como é que se procedem esses fenômenos, você fica à mercê mesmo. Porque você não entende, você pensa que o problema é seu, que é uma disfunção mental, do ponto de vista da mediunidade. Né? Ouvir, que lance de ficar ouvindo algumas coisas, de ter uns pensamentos que você às vezes sabe que não é seu, do ponto de vista negativo e positivo também, porque tem aqueles insights, né? Que você tem, vai por aqui, não vai por ali, que te protegem das coisas. E se você não entende, você não sabe lidar com isso. Ou lida com isso de uma forma ruim. Verdade. Então, a teoria é para mostrar como é que a gente pode aplicar aquilo que nós estamos trabalhando, que a gente está fazendo. E a teoria vai mostrar perfeitamente como a gente deve proceder em determinados fenômenos diferentes, por exemplo. E aí, ou seja, o estudo é sempre primordial no nosso aprimoramento, tanto no que diz respeito à matéria, quanto no que diz respeito à parte espiritual. Então, não tem por onde escapar. Mas eu não sei ler. Mas eu não gosto de ler. Aí você tem que pedir para alguém ler para você, ou
como gente, tinha muita Tem gente. audiobook. Isso não tem mais desculpa. Não, não tem mais Salvo desculpa. engano, tem as obras em audiobook. Então é só você bota do celular no ouvido e vai ouvindo onde for. Pronto. Resolvido o problema da preguiça da pessoa. Né? Se não sabe ler. Embora eu ache que é ruim você estudar um livro desse, a menos que você esteja com ele no ouvido e volte várias vezes, que é diferente. Esse tipo de leitura tem que ser estudada. Você não pode ouvir como se fosse um romance espírita. Verdade. E aí, no audiobook, fica complicado porque tem passagem que a gente não entende e vai ter que voltar. Aí fica mais difícil voltar no audiobook do que no livro. O livro é mais simples, mais fácil de voltar e, inclusive, marcar aquilo que achar importante, etc, etc. Ou seja, o livro é que é o cara, vamos dizer assim. O livro é que é o negócio. Sem o livro fica muito mais complicado da gente entender determinadas situações, qualquer que seja a situação, qualquer que seja o fenômeno. Então, este é o real que a gente tem que fazer. Bom, agora, um recado para aqueles que poderiam não saber ler, aprende. Ler é uma das Sim, grandes coisas. Ler é um barato. Eu me lembro que uma vez eu fui subindo a Rua da Palha, moçando. sim. Para ser a primeira quadra, na segunda quadra eu vi um homem magro, comprido, bem magro, comprido, com o carrinho de mão, empurrando o carrinho de mão, uma camisa surrada, uma camiseta surrada. Nas Sim. costas, nas costas da camisa tinha a seguinte frase: ler é o maior barato. Ou seja, ele não tinha noção, eu acredito, que a pessoa não tinha noção daquilo que ele estava divulgando. Olha que coisa mais linda. E eu olhei e disse: que frase! Ler é o maior barato. Realmente ler é um barato. A gente se empolga, se emociona e aprende. É um negócio espetacular. E é por isso que a tecnologia e a ciência estão nesse nível, porque muita gente resolveu ler, assimilar a leitura e a partir daí começar a inventar. Sim. Isto é uma maravilha. Repito, ler é o maior barato. Esta cena nunca me saiu da cabeça e nem vai me sair. Então vamos lá, continuando nossa leitura. 212. O Bento pode aumentar um pouquinho mais? Dá para aumentar um pouquinho mais? Aumentar mais um pouquinho? Vamos ver aqui. Deixa eu... Isso. Melhorou? Tá ótimo. Tá ótimo. Ok. Então vamos lá, 212. Se é importante não cair o médium sem o querer, na dependência dos maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por, por espontânea vontade. Preciso, pois, se torna que é imoderado desejo de escrever não leve a considerar indiferente dirigir-se ao primeiro que apareça, salvo para mais tarde se livrar dele, caso não convenha. Por isso que ninguém poderá impunemente, seja para o que for, a assistência de um mau espírito, o qual, aliás, poderá não, pedirá impunemente, seja para o que for, a assistência de um mau espírito, o qual pode fazer porque que o imprudente lhe pague caro os serviços. Algumas pessoas, na impaciência de verem desenvolver-se em si as faculdades mediúnicas, desenvolvimento que consideram muito demorado,
se lembram de buscar o auxílio de um espírito qualquer, ainda que mal, contando despedi-lo logo. Muitas hão tido plenamente satisfeitos seus desejos e escrito imediatamente. Porém, o espírito, pouco se incomodando com ter sido chamado, na pior das hipóteses, menos dócil, se mostrou em ir-se do que em vir. Diversas conhecemos que foram punidas da presunção de se julgarem bastante fortes para afastá-los quando o quisessem. Por anos de obsessão de toda espécie, pelas mais ridículas mistificações, por uma fascinação tenaz e até por desgraças materiais e pelas mais cruéis decepções. O espírito se mostrou a princípio abertamente mau, pois depois hipócrita, a fim de fazer crer na sua conversão ou no pretendido poder do seu subjugado para repeli-lo à vontade. Olha que coisa mais interessante isso. Aqui, o que ele está dizendo é que a pessoa não deve ser impaciente. Porque todo trabalho de perfeição, Sandra, ele requer paciência, dedicação, né? Aos pouquinhos. Como é que a gente consegue se viciar numa coisa? A gente vai pegando essa coisa, praticando essa coisa aos pouquinhos. Não é assim? Vamos Sim. praticando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. De repente, a gente começa a fazer aquilo automaticamente. Ou seja, e aí a gente não consegue mais largar, deixar aquela prática, porque nós estamos viciados. Assim também é a perfeição. Nós não podemos colocar o carro adiante dos bois. Nós temos que ter paciência, porque todo trabalho espírita, por exemplo, é um trabalho de paciência. Trabalho de paciência. Então, o camarada, o médium, que é muito afoito, tem que ter cuidado com essas coisas, porque de repente, olha aí, pode passar anos, décadas obsediado por uma entidade que não se apresentou, foi chamada, por exemplo. E aí, quando o médium pensa que tem força suficiente para afastar o tal sabe que ele não tem condições de afastá-lo. E aí a coisa complica. Logo, paciência, prece, trabalho duro, estudo, etc. Pedir assistência do mentor espiritual, do anjo de guarda, etc. Para que a coisa não aconteça numa situação deste quilate aqui. A obsessão é umas coisas das piores coisas que pode acontecer conosco. Para entrar é muito fácil, mas para sair é muito trabalhoso. Sandra, comentários. E todo mundo está suscetível, né? Então a gente tem que ter o cuidado redobrado. Todo mundo, qualquer um. Falando, é uma coisa muito sutil, às vezes a influência é muito, quase que imperceptível. Quando você se dá conta, você já está dominado. E aí é o que tu disseste, para sair é um problema. E aí a gente tem que se policiar o tempo todo. Por isso que é um trabalho árduo. E é um processo de uma encarnação, várias, né? Diga-se. Porque eu precisei entender isso com 44 anos. Pois é. Que as coisas vieram se encaixar. Do ano passado para cá que vieram se encaixar. Do sentido da seriedade que tem que ter e da dificuldade que é. Porque você lutar todo dia com as suas imperfeições é um negócio complicado, aquele lance dos altos e baixos, né? E aí persistir, que é um processo, persistir na luta. Não dá para mudar de uma hora para outra, mas o que vale é o esforço.
né? Não tem aquela frase que reconhece o verdadeiro espírita pela seu esforço em mudar as más tendências, né? É, O negócio é não desistir. Uma hora muda. é isso mesmo. Então, tem que se esforçar para que a coisa ande e não se esforçar para que a coisa desande. Porque o impaciente acaba metendo os pés pelas mãos e aí, em vez de facilitar, ele acaba complicando. Por isso, repito a história da teoria, do estudo, da reflexão. Eu gosto muito de citar uma passagem do Espírito de Verdade lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 que fala o Consolador, que diz o seguinte: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Primeiro, amar. O segundo, estudar, instruir, instrução. Por isso é que uma vez eu vi o Raul Teixeira dizendo em uma palestra que se no centro espírita tivesse durante 7 dias, 7 trabalhos, e a pessoa só pudesse ir em um deles, a pessoa, olha só, deveria escolher um dia que tivesse o trabalho, o estudo. O que foi que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer para nós que o estudo é primordial. O resto vem depois, ô Sandra. Se a gente conhece, a gente sabe aplicar o nosso conhecimento lá na evangelização, lá no trabalho mediúnico, lá no trabalho social, lá na reflexão, lá em outros trabalhos de respeito à doutrina. A gente sabe aplicar e sabe como fazer, porque a gente sabe através da teoria. Aí coloca na prática. Por isso, Raul Teixeira nos dizer, afirmar isso. E eu, né, logicamente, adorei, porque eu gosto muito desta parte, Sandra. Esta parte é simplesmente primordial. Comentários? Mais comentários? Alguma dificuldade? Oi? Tá me ouvindo agora? Tô pedindo. Pois é, a minha curiosidade é essa. Se tu tivesse alguma dificuldade quando entrou na doutrina, Com relação algum a. conflito de coisas, de se manter, ou qualquer tipo de dificuldade nesse sentido. De estudo? Ou a identificação foi imediata. A identificação foi imediata, porque antes de eu ser espírita, eu já adorava livros, Sandra. Eu já adorava livros. Em casa, eu era adolescente, já tinha uma biblioteca bem menor do que essa aqui, mas tinha alguns livros que eu pegava para ler, ou para refletir. E um dos grandes livros que eu li na época, e que até hoje eu fiquei impressionado com ele, um dos livros que mais me impressionaram na vida, se chama O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. O livro, agora, me impressionou. Agora, o que mais me prendeu a atenção não tinha nada a ver com religião, não tinha nada a ver com conhecimento. Era um livro policial. Me prendeu a atenção, mais me prendeu a atenção. Se chama, aqui tem, ainda aqui em casa, se chama O Caso dos 10 Negrinhos de Agatha Christie.
É um livro policial, não tem nada a ver com doutrina. Eu li antes de ser espírita, mas até hoje eu me lembro que este livro quase não me deixa dormir um dia, porque comecei a ler e disse, se eu não parar eu não vou dormir. Resolvi parar porque me prendeu tanta atenção que eu despertei e digo, quando eu olhei pro relógio, altas horas da noite, e eu envolvido no rapaz. Eu já gostava. Por isso, quando eu comecei, eu fiquei empolgado e aí foi aquela festa até hoje. Adiante. Agora, de lá para cá, já li grandes livros fenomenais. Espíritas, muitos maravilhosos. Muitos livros espíritas maravilhosos. Agora, grandes livros não espíritas. Literatura, obras-primas. Eita, povo bom. Eita, pessoal que gostava de escrever e deixava a gente empolgado cada vez que lia. 213. A escrita é algumas vezes ilegível, as palavras e as letras bem destacadas, mas com certos médiums é difícil que outrem, a não ser ele, a decifre, antes de haver adquirido o hábito de fazê-lo. É formada frequentemente de grandes traços. Os espíritos não costumam economizar papel. É legal. Para quê? Quando uma palavra ou uma frase é quase de todo ilegível, pede-se ao espírito que consinta em recomeçar, ao que ele, em geral, aquece de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este chega quase sempre a obtê-la mais nítida por meio de exercícios frequentes e demorados, pondo nisso uma vontade forte e rogando com fervor ao espírito que seja mais correto. Alguns espíritos adotam sinais convencionais que passam a ser de uso das reuniões do costume, para assinalarem que uma pergunta lhes desagrada e que não querem responder a ela. Fazem, por exemplo, um risco longo ou coisa equivalente. Quando o espírito conclui o que tinha a dizer, ou não quer continuar a responder, a mão fica imóvel e o médium, quaisquer que sejam seu poder e sua vontade, não obtém nem mais uma palavra. Ao contrário, enquanto o espírito não conclui, o lápis se move sem que seja possível a mão detê-lo. Se o espírito quer espontaneamente dizer alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever sem poder obstar a isso. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica ser momentânea a parada ou ter o espírito concluído. É raro que não sinta o afastamento deste núcleo. Estas as explicações essenciais que temos para ministrar no tocante ao desenvolvimento da psicografia. A experiência revelará na prática alguns pormenores de que seria inútil tratar aqui e a cujo respeito os princípios gerais servirão de guia. Se muitos forem os que experimentarem, haverá mais médios do que em geral se pensa. Olha o que ele está dizendo aqui, muito interessante esse texto 213, porque ele está dizendo aqui que a vontade não é do médium. Quem manda no fenômeno é o espírito. Ou seja, se o espírito quiser continuar, ele continua. Se o espírito quiser parar, ele para. Agora, se o espírito quiser parar e o médium quiser continuar, não vai adiantar. Por Mas quê? o inverso pode, não pode? O médio eu tenho controle de parar, de bloquear a comunicação. Sim, 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 sim. Bloquear a comunicação. Tá? Aí, aí é, fica naquela história do livre-arbítrio do médium. Mas olha só,
Se o médico quiser parar, aí fica mais complicado pelo seguinte, porque o médico está parando um trabalho sério, né? Sim. Está parando um trabalho sério que é orientado pelos espíritos. Então, é muito mais importante o espírito parar ou continuar do que o médium parar ou coisa parecida, ou continuar. Entendeu? Porque o espírito, aliás, os espíritos têm mais condições de perceber, né, a longevidade daquele trabalho do que o médium em si. Então, o que ele está dizendo aqui é que os espíritos têm vontade própria, né? Eles não podem ser obrigados a fazer determinada coisa. Não pode. Assim como o médico também não pode ser obrigado, né? Mas no trabalho desse aqui, quem comanda é o plano maior. Porque o plano maior sabe que o resultado do parar ou continuar dos espíritos é primordial e sabem o que estão fazendo. Comentários? Ah, essas coisas acontecem mais por conta da inexperiência do médium, né? Porque Isso. eu te falei, já aconteceu comigo lá no MEP. Eu não sei se eu te falei da questão da pessoa queimada Sim, sim, sim. que eu recebi. E aquilo ali eu entrei em pânico. E aí, quando tinha terminado, porque você tem que se concentrar para poder dissipar e tudo, e eu quis acelerar esse processo. Você não pode, assim, querer voltar de uma hora para outra. Mas é um negócio. Eu fiquei. Eu não soube lidar naquela situação. Agora eu já sei. Porque eu não posso ficar em pânico, porque isso o médico que está na dificuldade, que quer ajuda, ele sente também. É como se, pô, eu vou te pedir ajuda e tu tá com medo tu tá com medo de mim. É porque às vezes as sensações que a gente tem é bem. Não me está vindo a palavra agora, mas é bem forte mesmo. Se sente as coisas. Pois é isso mesmo, Sandra. Olha, essa situação que me passaste denota inexperiência no trabalho. Está dizendo que ó, antes, agora você já sabe controlar a situação. Ou seja, isso tudo decorre de um monte de fatores, da teoria e a continuação com a prática. Você está colocando a prática de acordo com a teoria agora. Porque você, com o estudo, né, com o estudo já tem uma maior visão a respeito, já sabe se controlar, já sabe controlar a entidade e também já percebe que o trabalho é um trabalho sério e não pode ter receio, porque em volta desse trabalho todo existe um grupo de espíritos elevados para que o trabalho seja realizado. Portanto, o médium tem que ter fé naquele trabalho e sabendo que em volta, por trás desse trabalho, tem um poder muito grande que faz com que o trabalho se realize de acordo com aquilo que foi planejado. Até porque, olha só, todo trabalho os espíritos planejam. Todo trabalho sério eles planejam primeiramente. Né? Depois de planejado, eles vão executar. Planejado, não. Então, vamos fazer o seguinte. Nós planejamos de acordo desse jeito aqui. De acordo com isso aqui. Então, nós vamos seguir este plano, esta direção, esperando que aquilo dê certo. E acontece sempre. Sim. 214. Tudo que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. É a que todos os médicos procuram, com razão, conseguir. Porém, raríssimo é o mecanismo puro,
A ele se acha frequentemente associada mais ou menos a intuição. Opa. Tendo consciência do que escreve, o médium é naturalmente levado a duvidar de suas faculdades. Não sabe o que lhe sai do lápis, não sabe o que lhe sai do lápis, vendo o seu próprio ou de outro espírito. Não tem absolutamente que se preocupar com isso, e nada obstante, deve prosseguir. Se observar a si mesmo com atenção, facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que lhe não passavam pela cabeça, pela mente, e que até são contrárias às suas ideias. Prova evidente de que tais coisas não provêm do seu espírito. Continue, portanto, e com a experiência, a dúvida se dissipará. Pronto, está aqui a dica. Ele está dizendo que aquilo, no caso do médium escrevendo, é aquilo que o médium. Porque aqui o Sandro está falando a respeito do médium consciente. Porque no médium inconsciente, o espírito pega ele fica inconsciente, ele não sabe de nada, só vai, depois que termina o trabalho, é que ele vai acordar. Né? Aqui não. Sim. Aqui a intuição interfere também, como ele falou. E se a intuição interfere, o médium pode pensar que aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está adquirindo em forma de pensamento, seja ele que esteja pensando. Mas o que ele está dizendo aqui, se as ideias que ele está pensando não são ideias dele, ele não tem essas ideias, são coisas que nunca passaram pela cabeça dele, ele já pode distinguir que não é dele. O médium já pode distinguir que essas ideias não é dele. Logo, o que ele está escrevendo realmente é influência de uma entidade ou de uma força externa aí. Mas isso não é fácil não, Luiz. Sim, lógico. Porque esse processo se dá também quando há psicofonia. Sim. A gente fica... porque às vezes não é tudo no campo mental. Tem gente que ouve, eu já ouvi voz mesmo. Mas a maioria do que acontece lá no MEB é vontade de falar como se fosse eu. Não é que eu ouça, dá vontade de falar e eu falo, e aí quando começa a falar, vai vindo um monte de vontade, um monte de coisa, tanto que quando termina eu não consigo me lembrar de tudo. Eu não consigo distinguir se eu estava falando alto, se eu estava falando baixo, mas eu consigo distinguir, por exemplo, estava com raiva, ou estava querendo zombar, querendo ficar rindo, ou estava com medo. Então, isso que ele está falando também, esse processo. Porque, às vezes, a gente pensa que... Por isso que eu estava te dizendo, aquela questão da fraude. Aí ela me contou lá, a Heloísa me contou justamente isso. Sandra, mas tu está falando coisas que tu não falaria no teu dia a dia. Tu não falaria de prédio queimado, tu não viria na tua mente assim do nada. A menos que tu sonhasse com isso. Tivesse um sonho e tal, mas quando tu se concentra, que o espírito acopla, dá essas vontades de falar. A tua maneira de manifestar é assim. Então é isso, Sandra. Então presta atenção. Tu está dizendo que às vezes tu escuta uma voz e às vezes não. Na maioria das vezes, não. Quando tu não escuta a voz, aí é que tu tem dúvida se realmente é teu ou não. Agora, Sim. quando escutando a voz, ó, isso aqui não sou eu que estou, né? Eu estou escutando. Agora, quando vem através da mente, porque olha só, as palavras vêm através da mente e tu vai falando. E pode pensar que são tuas. Mas, sabendo que esses pensamentos, essas palavras, tu não é acostumado a dizer nem a falar, já é a dica para perceber que não são tuas, e sim identidade. Mas é assim mesmo, o médium iniciante, principiante, ele tem esses tipos de dúvidas, mas à medida que ele vai treinando, que ele vai trabalhando, vai estudando, né, e vai praticando, ele começa a ter
confiança no trabalho que ele realmente se dispôs a fazer. Então, todo principiante é assim, né? O principiante começa bem. É igual quando a criança começa a caminhar, né? A criança começa a Sim, caminhar, cambaleia, cai, começa daqui a pouco, né? 2 dias depois já está melhorzinho, 1 mês depois já está com mais confiança no caminhar, até que chega uma hora, desculpa, até que chega uma hora que a criança já anda com bastante confiança, né? Já não tem mais medo de cair, já não tem mais medo de tropeçar, ele já está com a experiência suficiente, com os músculos suficientemente fortes para que ele caminhe sem precisar, caminhe automaticamente, sem precisar estar receioso. Assim também com os médicos, qualquer que seja as nossas tarefas que a gente queira realizar. Vai aprender a tocar violão, vai aprender a cantar, quando vai aprender a ler, né? Quando vai aprender a falar, expor, né? Ser palestrante, quando vai aprender a ser dirigente da reunião mediúnica. Tudo de início é mais complicado, porque falta confiança no iniciante. Mas o iniciante passa a ser depois experiente e aí a coisa descamba. 215. Se ao médium não foi concedido ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para chegar a esse resultado serão infrutíferas. Erro seu, no entanto, fora o julgar-se, em consequência, não aquinhoado. Se apenas é dotado de mediunidade intuitiva, cumpre que com isso se contente, e ela não deixará de lhe prestar grande serviço, se a souber aproveitar e não a repelir. Desde que, após inúteis experimentações efetuadas seguidamente durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou os que se produzem são por demais fracos para dar resultados. Para dar resultados, não deve ele hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, sem se preocupar com o saber se esse pensamento promana do seu espírito ou de uma fonte diversa. A experiência lhe ensinará a distinguir. Aliás, é frequente acontecer que o movimento mecânico se desenvolva ulteriormente. Dissemos acima haver casos em que é indiferente saber o médium se o pensamento vem de si próprio ou de outro espírito. Isso ocorre quando, sendo ele puramente intuitivo ou inspirado, executa por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa atribua a si próprio um pensamento que lhe foi sugerido. Se lhe acordem boas ideias, agradeça o seu bom gênio, que não deixará de lhe sugerir outras. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos, dos sábios, dos escritores, etc, etc, etc. Olha só, Sandra. Na verdade, a produção humana é intuitiva. A produção humana é intuitiva. Às vezes, o escritor pensa que o que ele está escrevendo é dele, mas aquilo pode ser uma inspiração dada por um espírito. Exemplo, um escritor de uma frase. Ele escreve um livro de 500 páginas. Exemplo. Ele teve aquela intuição, e aí ele pega aquela frase e trabalha sobre aquela frase. Mas, logicamente, que aquele trabalho vai ser um trabalho de intuição, de inspiração. Na verdade, está sendo ajudado. Então, sim, o que ele está dizendo aqui
é que seja o pensamento, que você pense que o pensamento é seu ou não, você tem que escrever. Aquela história que quando tu estás no trabalho, vem uns pensamentos na tua cabeça, tu fica com receio de se é teu ou não, mesmo assim fala. Porque aí, né, não vai, Porque não eles vai. falam lá. Isso. Mesmo assim fala. Eu fiquei em dúvida se é meu, se é do espírito. Então, mas mesmo assim, fala, pronto. E aí ele está dizendo que com o tempo a pessoa começa a distinguir, na verdade, na realidade, se aquilo que ele está falando, aquela mensagem que ele está dando, se é realmente dele ou não. Se for, significa que você é um gênio. Se não for, é do espírito. Pronto. Mas mesmo assim, ou seja, em qualquer que seja as circunstâncias, tem que ser falada, ou tem que ser dita, ou tem que ser enunciada a mensagem. Na dúvida, fala assim mesmo. É o que ele está dizendo aqui no item 215. Sim. Isto é realmente. Isso acontece também com lá, porque tem um pessoal que às vezes a mão fica formigando e dá vontade de desenhar. E está sendo uma experiência muito boa, porque a gente vê a nossa evolução e vê a das pessoas também. Tem gente lá que fala, coloca textos belíssimos, os desenhos, o desenho, tem uma menina que desenha e o desenho dela está ficando cada vez melhor. E ela disse, eu não sei desenhar. Eu não gosto de desenhar. Este é o fator primordial de ela saber que não é dela. O desenho está ficando cada vez. Começar a escrever tudo torto na folha, aí já está escrevendo a linha certa, mesmo sendo uma folha branca, está deixando de ficar torto. Sim. Então são coisas bem interessantes. Pronto. Eu já sei como está vindo, eu Hum, já sei que eu posso falar que eu não posso, hum. eu já sei que eu tenho que falar, aumentar a voz ou diminuir. É um trabalho de formiguinha, é engatinhar mesmo. A gente está engateando para aprender a andar. Ok, tu falaste a respeito da evolução do grupo. É porque, assim, um trabalho desse, a tendência é evoluir. Um trabalho desse não pode ser inútil, em vão. Até porque, por trás do trabalho, tem uma equipe espiritual. E a equipe espiritual que organiza esse trabalho é uma equipe espiritual de espíritos até certo ponto elevados. E é por isso que a coisa vai dar certo o tempo todo. Vai ser bem devagar, a evolução, bem lenta, mas vai surtir a frente esperado. Os espíritos não estão com pressa, os médios não devem ter pressa, porque a coisa é cadenciada, gradativa, aos poucos. Tudo é gradativo. Pois é, eu tô gostando muito. Estou gostando muito dessa experiência, viu, Rubi? Uhum. É uma experiência maravilhosa, sim. Aliás, o trabalho na doutrina é uma experiência espetacular. Seja ela qual for das áreas que a gente se mete, até porque, olha só, a gente só se mete naquela que a gente tem mais afinidade. Pronto. Se a gente se mete naquela atividade que a gente tem mais afinidade, com certeza a gente vai se empolgar, com certeza nós vamos trabalhar bem e com certeza nós vamos evoluir naquela área. Até porque é um trabalho voluntário. Se é um trabalho voluntário, eu vou escolher aquilo em que eu me identifico. E aquele trabalho que eu me identifico, eu trabalho. É o trabalho que vai me deixar feliz, alegre, satisfeito. Porque nós não somos obrigados.
a fazer um trabalho voluntário e fazer o trabalho que a gente mais odeia, ou que a gente não mais, menos gosta. Aí fica complicado. Sim. Né? Complicado. Então é isso que acontece. Vamos aqui mais um pedacinho. 216. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida e o médium escreva com facilidade, que seja, em suma, o que se chama o médium feito. Grande erro de sua parte fora crer-se dispensado de qualquer instrução mais, porquanto apenas terá vencido uma resistência material. No ponto a que chegou, é que começam as verdadeiras dificuldades. É que ele, mais do que nunca, precisa dos conselhos, da prudência e da experiência, se não quer cair nas 1000 armadilhas que lhe vão ser preparadas. Se pretender muito cedo voar por suas próprias asas, não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos, que não se descuidarão de lhe explorar a presunção. Então, aqui, ó, ele está nos advertindo a respeito da presunção. E que ele está dizendo que o médium já está feito, já está educado, ou seja, já faz tudo perfeito. Aí sim, agora mesmo, é que ele vai precisar de proteção para que ele não seja derrubado por conta, né? Não, já sou perfeito, já sou tal, o orgulho da presunção. E aí acontece que começam a ser envolvidos esses métodos por espíritos levianos e espíritos imperfeitos, acabando por atrapalhar, né? Acabando por atrapalhar aquele longo andamento de educação, desenvolvimento até aquele ponto. Portanto, perfeito, só Deus. Só Deus. E quanto mais a gente faz, estuda, mais a gente precisa estudar. A gente não pode saber tudo. E por isso, mesmo sendo um médium já, né, desenvolvido, né, com seu potencial altíssimo, ele precisa continuar estudando. Aliás, a gente tem que estudar a vida toda. E depois da vida, na carne, tem que continuar aprendendo lá, tem que continuar aprendendo aqui na volta. E a gente fica o tempo todo neste vai e vem, e neste estuda, aprende o tempo todo. Porque senão não se chega à tão sonhada e buscada perfeição. Então, Rubinho, eu posso dizer que nesse momento aqui, enquanto eu tenho ciência de que estou evoluindo, enquanto eu tenho ciência que eu já tenho determinados controles e tal, é o momento que eu estou mais suscetível por conta de eu me deixar levar pela vaidade, né? Sim, esse é o ponto principal. Vaidade. Defeitos que muitos médiuns podem ter e têm, o santo. Vaidade, orgulho, pretensão, presunção, etc. Então, esses defeitos são elementos chaves para que os espíritos imperfeitos se aproximem. Por isso, o médium, para ser bem evoluído, para ser bem desenvolvido, ou bem educado, ele deve ser humilde. Porque a humildade, Sandra, é característica dos grandes missionários.
característica dos grandes missionários. Todo aquele que pensa, trabalha em uma causa, tem que ser humilde para que ele não seja perseguido. Humildade acima de tudo. E Jesus, Aí me vem Chico diga, Xavier, né? Me veio Chico Xavier. sim, sim, A capacidade que aquele homem tinha, a capacidade mediúnica que ele tinha, era proporcional à vaidade não, à humildade que ele tinha também. extremamente humilde, humilíssimo, não se envanecia, não se achava um tal. Ele dizia que ele era um cisco. Ele dizia que ele era um cisco. Divaldo, grandes mestres, são muito humildes e por conta disso é que eles são bem assistidos. E Jesus dá o exemplo de humildade, olha, o próprio Jesus dá exemplo de humildade naquela passagem que ele lava os pés dos discípulos. Ou seja, ele não veio para ser servido, e sim para servir. Todo grande missionário sabe que não veio para ser servido, veio para servir. E este lema demonstra que eles são humildes. Então, o mestre lavando os pés dos discípulos, coisa que a gente pode imaginar, lavar o pé dos outros deve ser um trabalho para a pessoa, né, de nível inferior, um empregado, um secretário, ou coisa parecida. Mas quem estava lavando os pés dos discípulos era o maior dos maiores, demonstrando que todos deveriam, seus discípulos deveriam ser também humildes, assim como qualquer um de nós aqui, Sandra, no trabalho da doutrina, em qualquer lugar que a gente vá trabalhando, sejamos humildes. E sendo humildes, nós passaremos a servir a todos que estão em nossa volta. Porque a humildade é isso. Servir, servir, servir a todos. Indistintamente. Todos da nossa família, todos do nosso trabalho, todos da nossa religião, todos da rua, etc, etc, etc. Humildade sempre. Sim. Este é o roteiro para subir, para se elevar ao cume da perfeição. Comentários, Sandra? Essa parte está bem clara. É clara, mas é difícil de aplicar. Pois é. Mas é Porque difícil. a influência é muito pesada. É difícil de aplicar, Sandra, porque a gente não pratica. Foi o que a gente falou um pouquinho de tempo atrás. Para a gente se viciar, o que a gente faz? A gente vai aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, praticando. É aquela prática, fazendo aquela prática todo dia, sei lá, toda hora, minuto em minuto, até chegar o momento que a gente passa a fazer aquilo automaticamente. E quando a gente faz uma coisa automaticamente, é porque a gente já cansou de fazer e agora está automático. Está no piloto automático. Não precisa mais nem pensar, já faz sem pensar. E aí, nesse caso que está dizendo que é difícil, sei, é difícil. Mas aí, se é difícil, vamos começar a praticar bem devagarzinho, aos poucos. Até que a gente passa a ser viciado naquilo lá. É nisso que está dizendo que é difícil, ô Santo. E aí depois, ó, tira de letra. Sim. Não é uma maravilha?
É difícil, realmente, porque às vezes você quer botar os seus interesses na frente. Aí Ah, complica. eu não, por exemplo, você quer. Aparece as influências, o tal do sono, que não é para eu ir, uma briga dentro de casa. Foi nesse sentido mais que eu te perguntei, quando tu entrou na doutrina, se tu teve esse tipo de empecilho, Não, porque, né? De como se tivesse uma força que não quisesse que tu fosse, porque sabia do trabalho que tu ia desempenhar. olha só, Sandro, sabe por que, que essa dificuldade não aconteceu comigo? Porque eu já tinha a tendência da coisa. Como é que eu te falei? Antes de ser espírita, eu já adorava livros. E quando eu cheguei lá, foi mais fácil, porque eu já tinha praticado bastante lá fora. Pratiquei. E as dificuldades que foram aparecendo, que não apareceram, eu superava, porque eu estava viciado na coisa. Ou seja, viciado, entre aspas, viciado na leitura. E aquilo que eu lia lá na doutrina, aliás, lia aqui na doutrina, o que acontecia? Eu ficava empolgado e os obstáculos pareciam como se fosse besteira que eu passava por cima sem dificuldade. E aí, além disso, ô Sandra, muitas coisas aconteceram comigo no decorrer da doutrina que eu ficava maravilhado e cheguei inclusive a chorar de emoção por conta de uma coisa que aconteceu no Centro Espírita em que eu participei. Coisas de emocionar, né? Coisas de que eu digo, porra, que negócio interessante. Ou seja, essa doutrina me mostrando circunstâncias em que me emocionava a tal ponto que eu dizia, não, aqui é meu lugar. Ou seja, daqui não saio, daqui ninguém me tira, não vai ter atrapalho, sono, doença ou coisa parecida que vai me impedir de praticar aquilo, porque eu já estou empolgado. E a empolgação, a motivação é a coisa, Sandra, que nos empurra para qualquer, para qualquer realização. Vamos lá, na prece, fazer a prece para nós. Vamos sim. Senhor Jesus, muito obrigada por se fazer presente aqui conosco, nos ajudando na compreensão desses ensinamentos acerca desses fenômenos mediúnicos que nos ajudam a persistir no trabalho do bem, que nos ajudam a nos melhorar para exercer o trabalho da melhor forma, sempre com a finalidade de ajudar e de servir a tua obra. Coração grato, na certeza do esforço, na certeza das nossas inúmeras limitações. Te agradecemos também por permitir os irmãos que precisam dessas energias boas que o estudo oferece, que eles sintam essas energias e saiam daqui melhores do que chegaram. Sendo assim, pedimos permissão para encerrar o estudo do Livro dos Médiuns na noite de hoje. Que assim seja. Beijão, Rubinho. Boa semana. Bom final de semana. Bom restinho de férias. Teu microfone. Bom final de semana, boa noite, bom resto de semana. Bom restinho de férias. Tu já volta semana que vem, é? Semana que vem, quarta-feira. Já estou de volta. Ah, ainda dá para aproveitar um pouquinho. Dá pra aproveitar um Pega pouquinho. tuas meninas aí e dá uma voltinha com elas. Passeia com essas meninas. Perfeito, é isso mesmo. Tá bom? Tchau, Um beijo nelas. Fica com Deus. tchau, beijo. Até.
Tchau, tchau.